muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para esse que já é um dos quadros mais queridos, mais amados da Web TV brasileira e, por que não dizer, da Web TV mundial. Eu tô falando do quadro Craque ou Mídia. O jogador que a gente vai analisar hoje, se é craque ou se é mídia, é esse cara que tá aqui atrás de mim. Sabe quem é? É o Dani Olmo, com seus cabelos estilo Nevô, sorrisão no rosto, uma das grandes estrelas do Barcelona, um dos grandes responsáveis pela retomada do Barcelona em direção, a essa categoria da primeira prateleira do futebol europeu. O Dani chegou no Barça em 2024, cercado de muita expectativa, e olha, de certa forma, não dá pra dizer que ele não correspondeu, hein? Ele ganhou a Supercopa, ele ganhou a La Liga, ele ganhou a Copa do Rei da Espanha. Mas será que o Dani Olmo realmente é essa estrela toda? Será que ele é craque ou será que ele é muito hype? É isso que a gente vai ver agora. Vamos começar contando um pouco da história do Dani Olmo. Olha, o Dani Olmo é um caso raro no futebol europeu, tá? Ele começou nas divisões de base do Barcelona, mas foi vendido ainda muito cedo, com 16 anos, foi para a Liga Croata, gente. É isso aí, ele foi lá pro Dinamo Zagreb. Será que ele foi bem no Dinamo Zagreb? A resposta é sim, foi bem. Ele se destacou, virou titular muito jovem e empilhou títulos lá na Liga Croata. Esse desempenho, foi considerado inclusive o melhor jogador da Liga Croata e acabou chamando a atenção dos grandes clubes europeus, Começou a despontar ali como um cara que poderia fazer a diferença sim em um grande clube de futebol. Próximo passo foi o RB Leipzig, da Alemanha. Foi contratado e foi jogar lá na Bundesliga. Gente, no Leipzig o Olmo finalmente, dá pra gente dizer que despontou de vez pro futebol, Desabrochou. Dani Olmo, na temporada 2021, viveu o seu auge na Alemanha. Criatividade, participação em gols, jogo coletivo, é um jogador que é considerado até hoje muito importante coletivamente para os times onde ele atua. Só que tinha um detalhe muito importante, gente, nessa história, Mesmo sendo considerado um jogador importante, um jogador que estava ali geralmente entre os titulares do Leipzig, ele não era considerado aquele grande protagonista, Não era aquele cara, tipo, o cara do time, o primeiro que você escolhe ali no par ou ímpar da pelada. O Dani Olmo não era esse cara no RB Leipzig, Esse protagonismo sempre ficou dividido com outros jogadores, como, por exemplo, o Werner, o Gvardiol. E aí, conforme as lesões começaram a aparecer, aliás, isso é uma coisa que a gente vai falar muito na trajetória do Dani Olmo, lesões. Conforme essas lesões começaram a aparecer na Alemanha, esse brilho foi paulatinamente diminuindo. Antes da gente falar do próximo clube que o Dani Olmo jogou, vou falar agora de algo que aconteceu em paralelo com essa trajetória no Leipzig, que é a trajetória do Dani na seleção espanhola, Porque se no Leipzig esse protagonismo era dividido, o Dani brilhou, gente, jogando com a camisa da seleção, Isso começou lá em 2020, ele foi muito bem na Euro de 2020, depois ele marcou na Copa de 2022, tá certo? E o auge, o apogeu do Dani Olmo com a camisa da seleção espanhola foi na Euro de 2024. O Dani Olmo foi artilheiro da Euro de 2024 e deu 2 assistências. E aí essa performance, claro que não ia passar despercebida, Colocou o Dani de vez no radar dos grandes, dos gigantes do futebol europeu. E aí sabe aquela história do ex, Quem nunca teve um lance com o seu ex? Tocou o telefone do Dani e sabe quem era? Era o Barcelona ligando. Em 2024, Dani Olmo retorna à Catalunha, aquele território que ninguém sabe direito se é Espanha, se é um território autônomo. Se você for lá e perguntar para um catalão, ele vai falar que não é Espanha. Se você for para Madrid, ele vai falar que é Espanha sim. Independentemente de questões geopolíticas, o Dani Olmo retorna à Catalunha como a contratação mais cara daquela janela de transferências. Ele volta ao Barcelona e até tem alguns problemas, por conta de questões relacionadas a fair play financeiro. Essa estreia demora a acontecer, mas galera, depois que ela acontece, sai de baixo. Dani marcou na estreia, teve uma sequência de jogos aí fazendo gols, mas, novamente, quando tudo indicava que ele seria o grande nome da temporada, aquele velho problema voltou a acontecer. Lembra que eu falei lá atrás das lesões?
Pois é, novamente o Dani Olmo passou a conviver com lesões que atrapalharam, né, que interromperam esse ritmo que ele vinha tendo ali no Barcelona. Mesmo assim, os números são bons, ó. 12 gols. Ele marcou 12 gols e deu 7 assistências com a camisa do Barça. Participou, já falei antes aqui, mas vou repetir que é importante, participou da conquista da La Liga, da Copa do Rei e também da Supercopa. Porém, conforme esse time ia evoluindo, ia encorpando e as lesões iam atrapalhando, o Dani Olmo perdeu o protagonismo que era esperado para ele, né? O que ele esperava ter no Barcelona, né? Porque aí começaram a aparecer outros nomes, né? Começaram a aparecer, por exemplo, os nomes do Pedri, do Yamal, né? Yamal que virou o cara, e até do Rafinha também, né? O brasileiro que chegou também surpreendendo ali, jogando um bolão. E aí, o que aconteceu com o Dani Olmo? Foi ficando ali meio de escanteio, né? Foi perdendo esse protagonismo e se tornando, assim, um coadjuvante. Coadjuvante importante pro time, mas um coadjuvante. Pessoal, agora chegou a hora que você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no transporte público já assistindo há um tempão esse vídeo aqui, eu tenho certeza que você está querendo saber, né? Afinal, qual é a nossa opinião sobre o Dani Olmo, né? A gente já falou de muita coisa aqui favorável, já falamos de coisas assim também, né? Alguns percalços que aconteceram na carreira desse jogador. Então qual é a conclusão? É a que conclusão que a gente chega? O Dani Olmo é um jogador inteligente? Sem dúvida. Ele é um jogador versátil? Bastante. É importante para o time? Com certeza. Mas a gente tem que ser justo, né? O Dani Olmo, e olha, a gente é justo e criterioso, tá? O Dani Olmo é um cara que nunca sustentou por muito tempo o protagonismo, né? Aquele diferencial de um bom jogador para um craque. Ele teve picos brilhantes, com certeza, e aí eu acho que a Euro de 2024 seria o auge do que viveu até agora esse jogador, mas ele não teve aquela consistência, né? A consistência do craque que a gente vê, sei lá, Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, né? Aqueles que a gente realmente coloca ali na primeira prateleira. Talvez não esses extraterrestres, né? Mas a gente pode falar aí, sei lá, de Vini Júnior, né? Jogadores que estão performando há muito tempo em altíssimo nível, né? Isso o Dani Olmo não tem, não. No Leipzig ele dividia os holofotes. Na Espanha ele teve grandes momentos, mas mesmo assim ele não é considerado o líder dessa geração. E no Barcelona, um excelente começo, né? Uma chegada com muita pompa, um jogador caríssimo, mas que à medida que o tempo foi passando e as lesões atrapalhando a performance dele, passou a perder esse status de protagonista para o Pedri, para o Rafinha e agora nos últimos tempos, principalmente para o Yamal. E isso revela pra gente algo que é fundamental nessa decisão que a gente vai tomar aqui, se ele é craque ou se ele é mídia, né? O Dani Olmo é o motor do time, é um motorzinho, aquele jogador que todo time quer ter, né? Que o torcedor gosta, o torcedor aplaude, a gente curte ter um jogador como ele no time, mas na realidade ele não é um protagonista, né? Ele é um excelente coadjuvante. Agora sim, conclusão final, isso que você estava esperando por tanto tempo, né? Dani Olmo é craque ou é mídia? Dani Olmo pra gente, ó, é mídia, pode carimbar aqui. É um ótimo jogador, é importante, é útil para o seu time, mas definitivamente não está na prateleira dos grandes craques do futebol mundial. E aí, você que está em casa, você que está assistindo a gente, você concorda ou você discorda dessa opinião? Pode discordar também, tá, galera? A gente aqui não é dono da razão, não. Essa é a nossa opinião aqui do Grupo Lance, minha opinião, Fernando Davi, a respeito do Dani Olmo. Adoraria ele no meu time, mas craque definitivamente ele não é. Se você gostou, curte o vídeo, comenta aí, diz se você acha que o Dani Olmo é craque ou mídia. Você pode sugerir também outros jogadores aqui pra gente analisar. E muito importante também, dá essa moral aí pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações que aqui na Lance TV você vai assistir, você vai ver muito conteúdo legal como esse aqui, o Craque ou Mídia.